o porquê que a etiqueta é como é no século XXI, mas como ela foi um dia. Então, como eu disse para vocês, eu gosto sempre de retomar o cenário onde a etiqueta nasce, para que a gente possa entender o porquê que a etiqueta, por muitos ainda, é vista como frescura. Por que etiqueta é coisa de gente chique, gente rica, gente importante? Porque assim foi um dia. Acho que todos vocês já ouviram falar do rei Luís XIV, o Rei Sol, sim? Gente, o Rei Sol, ele foi o rei da França que mais realmente se preocupou com a etiqueta social. Por que Rei Sol? Porque ele era o próprio Estado, ele se autodenominou Rei Sol, porque o Sol ele brilha e ele dá vida à humanidade, e assim ele se considerava. Então a etiqueta ela toma forma, ela tem o seu apogeu no século XVII, quando Luís XV, Luís XIV, desculpa, o Rei Sol, por questões políticas, e ele acreditava que tudo aquilo que era externalizado pela etiqueta fazia com que o seu poder ficasse mais acentuado. Ou seja, era uma forma dele realmente ter a corte francesa em suas mãos. Então vem de lá a palavra etiqueta. Por que etiqueta? A palavra francesa etiquette, né? Que significava, naquele tempo, século XVII, na corte de Luís XIV, significava um cartão, uma etiqueta, por isso a palavra, que os nobres que iam até a corte participar de festas da corte francesa, eles recebiam essa etiqueta, e nessa etiqueta tinha normas de conduta, olha que interessante, e em qual lugar eu iria me sentar à mesa. Então era como se fosse um cerimonial, tudo bem ensaiado, tudo bem meticuloso, né? Então, como me comportar à mesa e qual local eu posso me sentar à mesa. Lembrando que a mesa eu tenho as pessoas que sentam ao centro, são sempre as pessoas mais importantes, e aquelas que ficam nas laterais, segundo o cerimonial, são as menos importantes. Então, dentro da nobreza tinham aqueles nobres mais importantes e os menos importantes. Então a gente entende que a etiqueta na corte de Luís XIV, o Rei Sol, ela realmente segregava. Ele queria mostrar o seu poder através das roupas, da postura, dos costumes, dos alimentos que os nobres comiam, diferenciando da burguesia, né? Então existia na etiqueta a questão da luta de poder. Ele tinha a preocupação de que os burgueses tomassem realmente o lugar da nobreza. Então a etiqueta era uma forma de externalizar o seu poder. E por isso que nós acreditamos que ela está ligada realmente à frescura, à coisa de gente rica, gente importante, né? Porque ela tem esse cunho histórico na corte francesa de Luís. Por que eu falo de Luís XIV? Porque ele realmente foi o homem, foi o rei que mais destacou e se importou com a etiqueta. Para vocês terem uma ideia, gente, eu não sei se vocês já leram, talvez alguns professores já, Norbert Elias, que fala da sociedade da corte. E ele, quem não lê, eu indico a leitura, ele explica muito bem a questão da etiqueta na corte francesa, e ele cita no seu livro o lever do rei, porque olha só que interessante, quando o rei, como ele queria deter o poder através daquilo que era externalizado e manter os nobres súditos nos seus lugares, o que ele fazia? Ele fazia com que tudo da vida dele, seja vida íntima ou política, viesse à tona. Por exemplo, no livro de Norbert Elias, ele cita que o levantar do rei, o lever do rei, ele era um ritual, ele era como se fosse um evento, onde 6 grupos distintos entravam, do primeiro grupo mais importante ao último grupo menos importante. Então existia um cerimonial do levantar do rei, onde entravam primeiro os filhos legítimos, entravam os sacerdotes da época, o criado de quarto, e aí até o último grupo, que era o 6º, onde a entrada pela porta do fundo, né, não era pela porta de entrada, onde entravam os filhos bastardos, as amantes, as pessoas menos importantes. Mas era muito interessante que ele fazia isso porque as pessoas sentiam orgulho de ter a possibilidade de entrar no seu quarto e assistir o seu levantar. Então ele fazia isso ao longo do seu reino para manter o poder que ele tinha nas suas mãos de uma forma política, né, mais coesa. Então a corte francesa era toda cheia de rituais que trazem a etiqueta ainda no século XXI dessa forma. Eu não quero dizer para vocês que a etiqueta ela não tem o cunho ainda de segregação. Sim, ela tem, ela transpassou séculos e ela continua, em muitos casos, porque através de códigos que a etiqueta ela conversa conosco, ela continua muitas vezes segregando.
né? Através de uma mesa bem posta, a pessoa que sabe comer com os talheres certos, com as taças certas, as pessoas que têm mais acesso a restaurantes, a hotéis, a roupas mais caras, enfim. Então a gente tem o lado da etiqueta que segrega, porque lá na corte de Luís XIV, ela segregava como forma de impor o seu poder sobre os demais nobres. Só que a etiqueta, ela foi, como eu disse para vocês, ela foi perpassando os séculos. E com isso, ela foi ganhando novos códigos, tá? E esses novos códigos, eles foram se adequando à realidade de cada sociedade, porque os códigos de etiqueta, eles têm uma universalização, mas eles atendem códigos. A gente sabe que tem países que não dão as mãos ao se cumprimentar, como por exemplo no Japão. A gente sabe que na Europa, tocar as pessoas ao cumprimentá-la é falta de respeito e educação. Então a gente sabe que cada sociedade tem os seus códigos de etiqueta. Mas a etiqueta, ela ressurge nesse momento de competitividade, individualismo, desrespeito ao próximo, a banalização da vida, tá? Ela surge como respeito ao próximo. É fazer para o outro o que eu quero receber do outro. Então a etiqueta que segrega existe, mas a gente vai falar hoje da etiqueta que faz com que nós vivamos harmonicamente com a sociedade da qual a gente faz parte. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a nossa sociedade, ela não tem vivido de forma harmônica. Porque o respeito está em falta, as pessoas não se preocupam mais com o outro, o individualismo tomou conta do mundo. Vocês concordam comigo? Sim? Sim? Então, de uma vez que respeitar é a palavra de ordem, mas que respeito é esse? É fazer para o outro o que eu quero receber do outro, mas de que forma? Vamos dar um exemplo em plena pandemia. O que é obrigatório pelo decreto da grande maioria dos estados ao sair de casa? Usar a máscara. E a gente ainda vê pessoas que não respeitam o uso da máscara. Isso é falta de respeito para com o próximo? O que vocês acham? Sim, gente? Sim, a gente pode considerar o não uso da máscara quando saímos de casa um pouco caso daquela pessoa para as demais pessoas da sociedade, porque a gente sabe que a pessoa que tem o vírus, ela pode transmitir esse vírus em maior escala não estando de máscara. Então vocês entendem por que o respeito da etiqueta? Porque a etiqueta, ao pé da letra, hoje ela significa pequena ética, a ética que eu quero para com o outro. Por quê? Porque eu vivo em sociedade, eu tenho que me preocupar com aquilo que não só o que é bom para mim, mas o que é bom para todos aqueles que fazem parte do meu contexto social. E aí a gente vai levar isso, pessoal, para o campo da vida profissional. Será que o respeito em qualquer organização que eu trabalho, em qualquer instituição, ele é importante? Né? Eu acho que a resposta é sim, a gente responde isso com toda a certeza do mundo.